Estamos de volta, né, com o nosso Bote a Boca Trombone e hoje com entrevista com o doutor Renato Pegorim, médico ginecologista. Bom dia, doutor Renato. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. Dando uma sequência assim de vários assuntos, de várias especialidades médicas que a gente tem trazido aqui no nosso programa. Então, vamos falar um pouquinho com o doutor Renato e o assunto é infertilidade, não é, doutor Renato? Isso. Tem muitos casos, doutor, hoje ainda, né? Porque pouco a gente ouve. Ou sei se as pessoas têm vergonha também, né? Isso é um pouco hoje em dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Adilson, falasse uma coisa muito certa, assim, é uma coisa um pouco meio que as pessoas têm um pouco de estigma ainda, ou seja, se escondem um pouco isso, mas a tendência que a gente vê é de cada vez mais. Por quê? Porque a mulher mudou o comportamento dela. A mulher, hoje em dia, ela não quer mais só ter filho como antigamente, casar e ter filho, e seria essa sequência porque ficava feio antigamente ser mãe sem casar. Hoje não, hoje é o sexto, sétimo pensamento da mulher ter um filho. Ela quer primeiro mercado de trabalho, profissão, enfim. E até isso estabilizar acaba indo depois dos 35 anos. E a gente sabe fisiologicamente que, na maioria dos casos, que a mulher depois dos 35 anos ela começa a perder vertiginosamente a fertilidade. Então, cada vez mais se tem casos de dificuldade de engravidar. Quando um casal é considerado infértil, doutor Renato? O casal é considerado infértil quando ele mantém no mínimo 2 relações sexuais por semana e no período de 1 ano não acontece a gestação. Antigamente havia uma diferenciação entre infertilidade e esterilidade. Infertilidade seria aquele casal que engravida, mas perde. Teria uma perda, abortos de repetição. E esterilidade seria aquele casal que não conseguiria engravidar. Hoje em dia se engloba tudo como infertilidade. Tudo como infertilidade. Qual que tem mais problema, o homem ou a mulher? Adilson, sim, em termos para fazer uma conta mais exata, a proporção é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, 40% dos problemas são masculinos, 40% são femininos, 10% os dois têm algum tipo de dificuldade e 10% a gente não sabe o que está acontecendo, ou seja, os exames que a gente tem à disposição não detectam por que aquele casal não está engravidando. E as causas? Quais seriam as causas mais comuns que o senhor atende lá, doutor Renato? Hoje em dia, porque a gente está vendo muito, idade da mulher. Hoje, para nós, o mais importante é a idade da mulher. Em segundo lugar, se ela tem algum problema, tipo tubo ovariano, ou seja, problema ovulatório, entupimento de trompa, os problemas masculinos de baixa, que o principal é a baixa da quantidade de sêmen, né? O fator principal para isso seria a varicocele, que são veiazinhas, né? Mas hoje em dia a gente nota, por essa mudança no comportamento das mulheres, a idade da mulher se tornou um fator muito importante. Mantendo aquele ritmo de relações durante 1 ano, né, que é necessário, né, para daqui a pouco estar grávida, né, o casal estar grávido, não acontece. Bom, aí liga-se aquele alerta, pô, o que está acontecendo? Sou eu, sou você, somos quem? Que exames tem que fazer já para detectar? Uma coisa que a gente vê, Adilson, que a gente assim, tem que orientar, o casal é quem é infértil. Porque vem aquela culpa, Exato. A culpa é de quem? É o casal, né? Primeiro que não é um crime, não há culpados nem inocentes, ou seja, há uma dificuldade para se conceber. E os exames que a gente tem, basicamente, são um espermograma no homem, que o homem é mais fácil, é um exame só. Se faria um exame de sangue para ver a reserva ovariana dessa mulher, dosar alguns hormônios dela. E um exame que se chama-se histerossalpingografia, que é para ver se as trompas delas não são entupidas. Basicamente, seriam esses exames que a gente tinha. Um ultrassom, se quiser pedir, sem problema nenhum. E daí, se a gente encontrar alguma alteração num desses exames, daí se propõe o que se vai fazer de ajuda para esse casal. Temos esses problemas, digamos, clínicos, né? Mas tem algum problema, às vezes, a pessoa já coloca na cabeça que não vai dar, né? Algum outro motivo para que casais, hoje em dia, terem tantas dificuldades para engravidar? Osmar, assim, o fator emocional, ele é um fator que a gente acha que acontece. É difícil só mensurar isso para a gente, né? Agora, aquela história do casal que não conseguia, adotou, depois engravidou, isso é real. Pois é, como, isso é real, como acontece isso é real, isso, né? Isso é real. Uhum. Eu tenho praticamente uma paciente que ela fez 3 inseminações, não engravidou. Fizemos uma fertilização in vitro, ela engravidou. O segundo filho engravidou em casa. E fazia 8 anos que ela não conseguia engravidar. Então, a gente está vendo que
esse estresse emocional, a cobrança da sociedade, a cobrança da família, às vezes a cobrança do próprio casal ou do parceiro, é um fator que pode se influenciar. Só que a gente é difícil mensurar isso, né? Não tem como. Aí daqui a pouco, depois de tudo isso, engravida e vem gêmeos, trigêmeos. E aí, tem risco ou não? Tem. É bom, né? Mas... O trigêmeos, ele passa um pouquinho do ponto, vamos dizer assim, né? Porque já é uma gravidez de alto risco, vamos dizer assim, né? A gente tem um medo muito grande da gravidez múltipla, é um fator que, pela gravidez, se de altíssimo risco. Quer dizer, às vezes quem está grávido de 3 não está grávido de nenhum, porque chega aos 5 meses, infelizmente, pelo volume que tem o útero, acaba perdendo, a gente sabe disso, né? Risco de hipertensão, risco de diabetes na gravidez, de prematuridade desse neném é muito grande. Gêmeos, vai lá, ainda é aceitável. Mas né? O tri já é meio complicado. Então. O tri fica complicado. Mas tem casais que vão lá porque querem ter trigêmeos. É impressionante isso. Querem ter 2, 3, enfim. E o tratamento, os tratamentos existentes hoje, doutor Renato? Basicamente, a gente tem 3 tipos de ajuda, né? Seria um coito programado. O que seria um coito programado? É a gente monitorar a ovulação dessa mulher por ultrassom e ajudar o casal a manter relação no dia da ovulação, ou seja, a gente juntar as duas coisas. Temos a inseminação intrauterina, que ficou meio que bombril, gilete, a gente diz que inseminação é tudo, mas não é. A inseminação, na verdade, é também fazer esse controle ovulatório, quando a mulher for ovular, fazer o depósito do esperma do marido só dentro do útero. Isso é uma inseminação. A fertilização in vitro, que é a mais difundida, é aquela que se tira o óvulo da mulher, se fertiliza em laboratório e se transfere depois o embrião já pronto para dentro do útero. Depois de todo esse tratamento, é uma gestação, digamos, simples, é de risco? Não, isso é uma coisa importante assim, toda a ajuda da reprodução humana é só para engravidar. Engravidou, os riscos de uma gravidez normal como se tivesse engravidado em casa. É lógico, uma mulher de 40 anos vai ter uma gravidez muito mais de risco do que uma de 20, mas não porque fez um processo de reprodução assistida, pela idade dela. Né? Mas depois, a via de parto, o índice de doenças na gravidez, de aborto, inclusive, é igual, não muda nada não. A ajuda é só para engravidar. Doutor Renato, como é que se preserva uma fertilidade? Isso é o grande boom que a gente está falando, porque eu acho que é uma das grandes coisas hoje em dia. Ou seja, como as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, elas poderiam, aos 20 e poucos anos, fazer uma reserva de óvulos, ou seja, se pegaria esses óvulos de uma mulher de 20 anos e se congelaria e deixaria congelado. No momento que ela quisesse engravidar, haveria um descongelamento desses óvulos, faria a fertilização e transferiria para o útero dela. Para ser rápido, assim, uma mulher de 20 anos hoje, ela teria 55% de chance de engravidar por fertilização in vitro. Uma mulher de 40 anos tem 10%, 15%, vamos botar aí, sendo bem bonzinho. Se uma mulher de 40 colocar os óvulos de uma mulher de 20, que era aqueles óvulos dela, ela vai ter os 55% de chance de engravidar. O que vale é a idade do óvulo. Certo. Isso é feito. Só para atualizar, você que está acompanhando a Rádio Menina, de repente ligou o rádio agora, está conosco agora, estamos entrevistando o doutor Renato Pegorim, médico ginecologista, esclarecendo algumas dúvidas aqui conosco no Bote a Boca no Trombone. E a pergunta é a seguinte agora, vou lá na frente, Osmar, né? Nós estamos falando da fertilidade, da gestação, né? Barriga de aluguel, né? Que foi até tema de novela, né? Essas coisas todas, existe? Existe, isso é permitido. Ainda existe? Ainda também? existe, em alguns casos é permitido, é importante, só que não se chama barriga de aluguel, se chama barriga de substituição. Vou dar um exemplo. Uma mulher, por alguma infelicidade da vida, teve que tirar o útero aos 25 anos. Os ovários delas ficaram. Aos 30 ela quer ter um filho. Quase que não tem onde gerar esse filho. Mas através de uma permissão do Conselho Federal de Medicina, ela pode fazer os embriões dela e colocar num parente de primeiro grau, mãe, irmã. Então, essa mãe, essa irmã, geraria essa criança geneticamente do casal para aquele casal. Agora, aquela que se paga para uma mulher ter a barriga, isso não é permitido, apesar de que a gente sabe que clandestinamente isso existe. Mas a barriga de substituição, ela é aceita como tratamento médico. E é muito importante, às vezes, a mulher tem uma diabetes descontrolada, uma hipertensão, onde uma gravidez seria de muito risco,
ela pode transferir os embriões dela para um parente de primeiro grau. Não pode ser... Hoje em dia já dá alguns casos de segundo grau, mas não pode ser para amiga, para... Não, tem que ser parente, para evitar coisas legais. Né? Barriga de aluguel, esse é um termo mais popular, então, não é, doutor Gano? Mais popular. Quem faz vasectomia, mulheres que fizeram laqueadura, podem engravidar? Pode, pode. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito nos consultórios. Assim, casais que se separaram e naquele casamento um dos dois fez a esterilização dita permanente e acaba esse casal se separando, encontrando uma nova parceira ou parceiro e há o desejo de engravidar. É possível por fertilização in vitro. E o casal homoafetivo, doutor? Pode ou não? Pode, pode. O casal homoafetivo masculino ele é um pouquinho mais complicado porque tem que ter uma mulher, vai ter que se achar alguém para gerar esse filho. No caso dos homos afetivos femininos, é bem tranquilo, existe em São Paulo e agora abriu, mas ainda está em processo de espera, né? Um banco de sêmen. Ou seja... Aqui não tem. Em Itajaí tem. Tem. Itajaí abriu. O que eu digo assim, os sêmenes têm que ficar 6 meses em quarentena para depois serem vendidos, né? Então está dentro desse período de 6 meses ainda. Mas é só pegar um banco de sêmen, que a gente pega as iniciais, o sêmen 340, vamos supor assim, né? Então, das iniciais do doador, profissão, cor da pele, cor dos olhos, altura, né? Religião, tudo isso é dito, as pacientes escolhem aquele sêmen, e o sêmen é trazido, daí pode ser feito tanto uma inseminação como uma fertilização, e aí transferido. O que está acontecendo, que me pareceu assim estranho, a gente tem casais assim, e é muito bacana conversar com eles, é muito interessante, assim, me gratifica muito, porque eles conseguem quebrar algumas barreiras e como é que se diz, a coragem de se expor, de fazer tudo isso. Está tendo uma dificuldade de eles conseguirem registrar esse neném. Eu tenho um casal de 2 mulheres que elas estão com dificuldade de registrar. Apesar de terem em cartório feito um documento de relação estável, se eu não me engano, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas faz um ano e pouco, e elas não conseguiram registrar. Não conseguiram ainda. Não conseguiram. Uma criança linda, um menino lindo, lindo, lindo. Veja só. São as burocracias, né? As leis são criadas, né? São instituídas e depois fica meio que a Deus dará. Pergunta e do esse ouvinte. negócio... Para o ouvinte primeiro, então. Tem pergunta do ouvinte para o doutor. É o seguinte, existe um caso da gravidez psicológica com todos os sintomas físicos, doutor? Sim, chama-se pseudociese. É igual. Assim, para quem não está... Mas como daí? Assim, Osmar, a mulher sente mexer, para de menstruar, a barriga cresce, é uma coisa muito... Impressionante. Se tu não tens não tá, como é que se diz? Uma estrutura? Não, se tu não tem experiência, vamos dizer, come bola. Assim, ou seja, um médico, vamos supor, um médico novo, um estudante, come bola realmente, porque ela tem todos os sintomas. Que forma trata uma pessoa? Sim. Tratamento psiquiátrico, né? Sim, psicológico, psiquiátrico, enfim, isso tem que ser... Doutor Ganato, e esse negócio de escolha de sexo, isso é possível? Muita gente tem lido, não tem se falado, mas a escolha de sexo, ela pode e não pode. Vou explicar. Assim, a tecnologia para escolher o sexo já existe, enfim, isso é tranquilo. Só que o Conselho Federal de Medicina só permite a sexagem, que é a escolha de sexo, em doenças ligadas ao sexo. Vou dar um exemplo bem simples, para não me estender muito. Hemofilia. Hemofilia, todo mundo sabe, aquela doença que não coagula o sangue, vamos dizer assim, morre se esvaindo em sangue, né? O homem é hemofílico, a mulher nunca é hemofílica. Ela carrega o gene da hemofilia, mas não desenvolve a doença. Então, se a mulher tem esse gene da hemofilia, ela vai ter um filho, se for homem, hemofílico. Então, é permitido, para proteger essa criança que vai nascer, transferir só embriões meninas, para que ela não tenha o risco da doença. E assim tem outras doenças também ligadas ao sexo. Agora, a pessoa chega lá, eu até acho um pouco de exagero isso, mas, enfim, lei é lei. Eu acho, por exemplo, a pessoa tem 2, 3 meninos, quer ter uma menina, ou ao contrário, tem 3... Poderia se abrir uma exceção para isso, mas, eu quero ter um menino, eu quero ter uma menina. Não.
há um porquê nisso. Daqui a pouco, também quero ter um de olho azul, quero ter um loirinho. Daí começa, parece um carro, daí não é um filho. Vai na concessionária, eu quero prata, eu quero com aro de liga leve. Perde a graça, né? É um pouco complicado. Tem que ter um pouco de coisa divina junto. Tem que ter um pouco, de coisa de Deus também. Critérios também. Né? Deixar a natureza agir. E para a gente concluir, o que temos de novo hoje em tratamentos para ajudar um casal a engravidar? O que nós temos hoje de mais de dificuldade, vamos dizer assim, é uma mulher que faz 3 tentativas de fertilização in vitro e não engravida. E a gente não sabe, não consegue dizer por que ela não engravida. Hoje em dia existem algumas técnicas, por exemplo, que é o PGD, que é a análise desses embriões para algumas síndromes, né? Tu pode fazer análise de síndrome de Down, de Turner, uma série de síndromes, fazer essa análise desse embrião e falar, não, esse embrião aqui ele não tem síndrome nenhuma. Né? E também existe hoje um exame que se chama ERA, que é Endometrial Receptor Array, né? Que é o quê? É uma biópsia do endométrio. O que é o endométrio? É a parte de dentro do útero onde o embrião se gruda, vamos dizer assim. E manda-se fazer esse exame e se consegue dizer certinho se aquele endométrio está receptivo ou não para o embrião. Porque o endométrio ele só é receptivo um dia para o embrião. Depois ele não é mais receptivo. Então, hoje em dia se consegue, como é que se diz, pontuar isso. Falar, para essa paciente X, tu tens que transferir os embriões no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia. Isso é muito interessante. Então, a junção desses 2 métodos está se abrindo um caminho muito grande para se conseguir aumentar as nossas taxas de gravidez. Eu ainda concordo com o Osmar e com a Adilson que nunca vamos chegar ao 100%, porque tem que ter alguma coisa divina em tudo isso. É lógico. Né? Mas, assim, a gente quer aumentar um pouquinho mais as taxas, porque a gente vê que essas pacientes, esses casais, sofrem muito com a não conseguir ter um filho. É muito estressante, é doído de ver, viu? Doutor Renato Pegorim, tem mais um recado? Júnior Adriano de Camboriú está enviando um abraço para o senhor. Né? Ele e a esposa tiveram tratamento com o senhor e hoje tem 2 meninas, a Amabile e a Nagne. Isso. Um abraço para eles, estão me devendo uma visita, que eu não conhecia as 2 ainda. Ainda não? Legal. Eu até brinco com ele, não sei se ele sobrevive, porque um homem sobreviver a 4 mulheres dentro de casa é difícil, né? Ele foi muito gozado, ele me ligou quando a mulher dele engravidou, me ligou dizendo que ia me processar, eu fiquei apavorado, eu vou te processar, ele falando, Júnior, pelo amor de Deus, nós temos uma relação tão grande. Pô, Renato, mais 2 meninas, eu já tenho uma mais, a minha mulher podia ter sido um menino, né? Então, um abraço para ele, viu? Doutor Renato Pegorim, obrigado. Né? Vamos deixar o número do seu telefone, por favor, para a gente, algum ouvinte que queira ligar para ti, né? Pode ser para o meu pessoal, 9983-7770. 9983-7770. O senhor atende em? Itajaí. O endereço lá é? É clínica... É clínica Clius. Isso vai para Clius, né? Clius. Hoje Clius. Beleza, obrigado pela participação. Sempre às ordens. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. Nós vamos... Tu vai entrar na lista de novo, não é, Deus? Não, vamos trazer um outro assunto. Vai ser um prazer. Beleza, então. Obrigado, doutor Renato. Muitas informações ótimas.